Evangelho de João, capítulo 11, versículos 28 a 35. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Amém. Pode sentar, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra vai ter sido pregada nesse púlpito por vários homens que têm subido aqui por Tua graça e misericórdia, e têm exposto ela de maneira fiel, ainda que sendo eles homens falíveis, o Senhor tem usado como instrumento das Tuas mãos. Aviva o Teu povo, então, hoje, Senhor, com a Tua palavra. Nosso desejo é ouvi-la, entendê-la e praticá-la. Não permite, Senhor, que nós ouçamos a Tua palavra hoje e que seja apenas um momento religioso, um momento onde nós estamos fazendo um ato religioso, mas sim que, ouvindo a Tua palavra, nós possamos entender, Senhor, que é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor, é a lei do Senhor. Em que, entendendo a Tua palavra e a Tua lei, nós possamos mudar de vida, nós possamos andar de maneira diferente, sendo mais santificados pelo Senhor. Faz isso única e exclusivamente para a Tua glória, Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu devo ter atirado pedra na cruz, dizem alguns. Deus virou as costas para mim, dizem outros. Há quem diga também que Deus está no seu trono e tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que se preocupar comigo. Coisas como essas, irmãos, têm sido faladas pelas pessoas e às vezes passam na mente até mesmo daqueles que fazem parte do povo de Deus, ou saem da boca daqueles que fazem parte do povo de Deus. Não é incomum, em meio às tribulações da vida, as pessoas olharem e acharem que Deus está as punindo. Ora, de fato, Deus pune o pecador, Deus pune o pecado. Deus, como Pai, disciplina o seu povo, Ele traz sobre nós dor, às vezes, para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele, para que nós possamos voltar o nosso coração para Ele, para que nós possamos corrigir os nossos caminhos. Mas, amados irmãos, há inúmeras aflições, inúmeras tribulações que chegam até nós, não porque Deus está nos punindo, mas muitas vezes nós ainda achamos que sim. Achamos que Deus está irado conosco, mas na realidade Deus não está nos punindo, Deus não está irado conosco. Às vezes Deus está permitindo que nós passemos por tribulações e Ele não está nos disciplinando e nós achamos que Deus virou as costas para nós e que Ele não se importa conosco. Afinal, se Ele se importasse, nós não estaríamos passando por isso. Tem gente que nas suas tribulações, difíceis demais, acham que essas tribulações não são dignas da preocupação do Senhor. Tem pessoas que sabem isso. Deus não está me disciplinando, Deus não está me punindo, mas a minha tribulação não é digna da preocupação do Senhor. Afinal, veja, Deus tem uma guerra na Ucrânia para se preocupar. Milhares de pessoas estão morrendo lá porque Deus iria estar preocupado com a morte de um familiar meu. Se milhares de pessoas estão morrendo em apenas um lugar, Deus tem a fome na África para se preocupar, porque Ele iria se preocupar com a crise financeira da minha família, porque Deus iria se incomodar, se importar com a minha família se Ele tem tantas pessoas passando fome. Deus tem milhões de pessoas, milhares de pessoas nos hospitais para se preocupar, porque Deus iria se preocupar com o meu câncer. Veja, eu sou apenas um. Quem eu sou para Deus se preocupar? E assim muitas pessoas vão indo, andando e dizendo que servem a Deus. Mas na realidade essas pessoas possuem para elas um Deus que é apenas um Deus distante. Um Deus que não é um Deus relacional. Um Deus que não está presente na vida delas. Um Deus que é um Deus apático. Um Deus que é frio. Um Deus que não se importa com a vida delas.
Mas, amados irmãos, será que esse é o Deus da Bíblia? Será que esse é o Deus que criou todas as coisas? Será que esse é o Deus vivo e verdadeiro? Será que o nosso Deus é um Deus apático, um Deus que não se importa? Será que esse é o nosso Deus? Ora, esse texto da palavra de Deus que nós lemos hoje nos ensina, sem sombra de dúvidas, que esse não é o nosso Deus. Que esse não é o Deus criador de todas as coisas. Que esse não é o Deus vivo e verdadeiro. Porque o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou tudo, é um Deus que se importa conosco. E eu quero que você guarde isso no seu coração. O Deus vivo e verdadeiro é um Deus que se importa com o seu povo. É um Deus que se importa conosco. E nós vimos isso na pessoa do Senhor Jesus. Nós vimos anteriormente que Jesus estava conversando com Marta. Nós vimos ali a crise em Marta, nós vimos que Cristo consolou Marta, que o Senhor falou que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, que ainda que morra, a gente vai viver se a gente crer nele. E agora o Senhor Jesus, Ele vai cuidar de outra pessoa. Ele vai cuidar da irmã de Marta, Ele vai cuidar de Maria. E é isso que nós vemos aqui no versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se Marta, no caso, né, e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Veja, Jesus tinha falado com Marta, tinha consolado Marta, tinha dito que Ele é a ressurreição e a vida. E aqui nós vemos que o nosso Cristo não é um mau pastor. Nós vemos que o nosso Cristo não é um religioso morto, mas sim um pastor verdadeiro, alguém que de fato se importa com a vida das suas ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque o que poderia fazer um mau pastor aqui? Maus pastores estão preocupados apenas com o olhar do povo para eles. Maus pastores estão preocupados apenas com aquilo que o povo vai pensar acerca deles. Mas veja, maus pastores, por agirem assim então, chegam em determinados lugares apenas para marcarem presença. Chegam em determinados lugares apenas para serem notados. Apenas para que as pessoas olhem para eles e digam assim: eles estavam aqui, ou ele estava aqui. E se Jesus fosse um mau pastor, ele poderia fazer isso. Afinal, veja, Jesus já havia falado com Marta. Maria, quando soube que Jesus estava ali, ela não saiu ao encontro de Jesus, assim como Marta saiu. Maria ficou sentada na sua casa, como a gente vê no versículo 20. Um mau pastor, então, poderia dizer assim: eu já vim aqui, eu já falei com Marta, Maria não quis vir até mim, mas não importa, então. Todos já viram que eu estou aqui. Os judeus sabem que eu estou aqui. As pessoas sabem que eu estou aqui. Eu já ofereci consolo a uma família enlutada. Eu já chamei Marta e tratei ela. Maria não quis vir. Veja, eu já me fiz presente. Jesus poderia se admirar dessa maneira, como um homem que já se fez presente. Ele poderia retornar os seus afazeres. Mas veja, Jesus não faz isso. Essa não é a atitude do Senhor Jesus. Jesus não é alguém que está preocupado com a admiração das pessoas. Jesus não é alguém que está preocupado com o olhar das pessoas para Ele. Jesus não é alguém que está preocupado com os aplausos que Ele iria receber. Jesus não é alguém que está preocupado em ser visto como um bom mestre. Jesus é aquele que se apresenta na Escritura como sendo o bom pastor. E por ser o bom pastor, Ele está preocupado com as suas ovelhas. É isso que a palavra de Deus nos mostra. O Senhor Jesus é o bom pastor. A figura, irmãos, de um pastor que a Escritura nos traz é uma figura de suma importância para que nós possamos entender quem Cristo é. Afinal, um pastor é alguém que se preocupa. A figura de um pastor é a figura de alguém que está interessado em cuidar. A figura de um pastor é a figura de alguém que está interessado no bem-estar das suas ovelhas, interessado em consolar as suas ovelhas. É alguém que está preocupado. Um bom pastor é aquele que sente a dor das suas ovelhas e que está disposto a dar sua própria vida por elas. O bom pastor é alguém que fica debaixo do sol quente para alimentar as suas ovelhas. É alguém que anda com as suas ovelhas, divide a caminhada com elas. É alguém que se abaixa, que pega essas ovelhas, coloca elas no ombro e as carregam quando elas estão impossibilitadas de caminhar. Um bom pastor é aquele que tira o carrapicho. É aquele que vai enfaixar a pata da ovelha ali que está machucada. É aquele que vai disciplinar as suas ovelhas, cuidando da vida delas para que elas não caiam no abismo. Veja, é isso tudo que nós vemos no Senhor Jesus. Ele já havia falado com Marta,
Ele é Deus e sabia que Maria não tinha vindo e tinha ficado na sua casa. Mas ele não vira as costas para Maria. Ele se preocupa com Maria. Ele sabia que Maria estava sofrendo. Ele sabia que Maria estava sentindo uma dor tremenda. Ele sabia que Maria estava enlutada. Ele sabia que Maria estava chorando. E é por isso que ele manda chamar Maria. Olha, Marta, já falei com você. Vai lá e chama Maria. A gente não tem a voz de Jesus dizendo isso, mas a gente tem a fala de Marta dizendo isso, sua irmã. O mestre está ali, ele manda chamar você. Veja que imagem maravilhosa, irmãos. Jesus cuida da sua ovelha que estava enlutada, da sua ovelha que estava sofrendo. E veja que imagem preciosa nós temos aqui. Não era apenas Marta e Maria que estavam naquele lugar. Quando nós andamos no texto, no versículo 31, nós vimos que os judeus estavam com Maria na sua casa e a consolavam. Nós vemos que esses judeus, vendo Maria depressa sair, eles seguem Maria achando que Maria ia para o túmulo chorar. Veja, mesmo havendo muitas pessoas ali, o Senhor olhou particularmente para a dor de uma pessoa. Mesmo havendo, em certo sentido, uma pequena multidão ali, o Senhor Jesus olhou particularmente para a dor de Maria, se importou com ela e mandou chamá-la. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus que não perde as suas ovelhas no meio da multidão. O nosso Deus é um Deus que não perde as suas ovelhas no meio do mundo. O nosso Deus é um Deus que para Ele números não importam. O nosso Deus é um Deus que cuida de cada uma das suas ovelhas individualmente, cuidando de cada uma das suas necessidades individualmente, e nós não podemos esquecer disso. Eu não sei se você viu uns noticiários na semana retrasada, mas semana retrasada foi anunciado que o mundo bateu um número de 8 bilhões de pessoas. Você tem ideia do que é isso? Atualmente há 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente, não é 8 milhões, é 8 bilhões. Mas mesmo diante de tanta gente, mesmo diante de 8 bilhões de pessoas, quando nós, que pertencemos ao Senhor, que conhecemos verdadeiramente ao Senhor, curvamos os nossos joelhos para orarmos ao Senhor e falamos com o nosso Deus nos ouve individualmente. O nosso Deus atende aos nossos pedidos individualmente. Você pode achar que você é pequeno e você é. Você pode achar que você é uma formiguinha e você é. Você pode achar que você é desprezível em certo sentido, e você é, porque nós somos pecadores. Mas veja, se nós fazemos parte do povo de Deus, se você faz parte do povo de Deus, você precisa saber hoje que Deus se importa com você. Que Deus cuida de você individualmente, assim como Ele cuidou de Marta, assim como Ele cuidou de Maria. O Senhor, da mesma maneira, está interessado nas suas dores, no seu sofrimento, nas suas tribulações, na sua vida, em cuidar particularmente de você, em ouvir as suas orações. Porque Ele é o nosso pastor, irmãos. É isso que nós vemos aqui na preciosa e bendita palavra de Deus. E nós vemos o Senhor Jesus mandando então chamar a Maria, mas nós vemos Jesus também cuidando dela. O texto diz que quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, ela se lançou aos pés do Senhor Jesus, dizendo ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa frase não é estranha para nós, não é? É a mesma frase, a mesma fala que a sua irmã havia falado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a minha irmã, o meu irmão, ele não teria morrido. Olha o que nós encontramos aqui, irmãos, a mesma coisa. Uma mulher que parece não compreender, assim como a sua irmã, que o Senhor tem poder para curar mesmo à distância. Uma mulher que, assim como a sua irmã, parece não compreender que Deus, se Ele não havia curado o seu irmão, é porque Ele tinha um propósito maior, um propósito soberano, um propósito onde Ele seria mais glorificado, até mesmo com a morte de Lázaro. Nós temos essa mulher com o coração ali, sem conhecer a Cristo como ela deveria conhecer. Ela conhecia o Senhor, mas não em totalidade. Mas veja que maravilha, irmãos. Jesus poderia ter virado as costas para ela.
Jesus poderia ter virado para ela e dito: até tu também é igual à sua irmã, é a mesma incredulidade. Jesus podia ter exortado ela duramente. Jesus podia ter reclamado com ela, deixando claro a incredulidade dela. Mas veja, o nosso pastor é alguém que nos vê além dos nossos pecados. O nosso pastor é alguém que se importa conosco. É alguém que nos vê além das nossas falhas. E é alguém que conhece o tempo e o modo, porque é alguém que é sábio. O nosso pastor é alguém que sabe tratar a alma da melhor maneira. No meio da incredulidade de Maria, no meio dessa fala dela, Jesus se importa com ela. Jesus se importa com os seus pecados. Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com a desgraça que ela estava enfrentando nesse mundo caído. Jesus olha para ela com misericórdia, com graça. Olha para aquela situação toda com misericórdia, com graça e também como um valente herói. É isso que nós vemos na sequência. Que Jesus vendo ela chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam. Jesus se agita no espírito. E Jesus se comove. A cena aqui, irmãos, é do Senhor Jesus olhando para aquela cena. Para uma mulher aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As lágrimas caindo, coração quebrado. É Jesus olhando para os judeus, que aqui muito provavelmente eram amigos também de Lázaro, e estavam também tristes com a morte dele, tristes com o sofrimento da sua irmã, porque o texto vai dizer, olha, e vendo ela chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, ou seja, também os judeus que acompanhavam, esses homens deviam estar chorando junto com ela. O Senhor olha para esses homens, e ele não vai pensar: que povo besta, como um ser humano é fraco, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar no céu, rodeado dos anjos, me adorando, porque eu vim parar aqui, na frente desses homens, nesse mundo caído? Jesus não faz isso. Ele olha para esse mar de sofrimento na sua frente, esse mar de pessoas em lágrimas, enlutadas na sua frente. E ele se agita no espírito, e ele se comove. No grego, o verbo traduzido aqui por agitou-se é embriomai. E a ideia desse verbo é a ideia, segundo Strong, de encarregar uma séria demonstração, instruir com rigor, criticar duramente. Ou seja, é como se o Senhor Jesus estivesse olhando para aquela situação, o luto dos homens, o sofrimento, a morte chegando, e o Senhor olha para aquela situação e ele fica indignado. É mais ou menos essa a ideia de se agitar no espírito, é aquela angústia, aquela indignação. Deixa eu trazer uma ilustração para você poder entender mais ou menos. É como quando a gente chega no hospital público. Você já foi no hospital público? Você vai em alguns deles e você encontra ali pessoas no chão. Gente sendo tratada como um lixo. Há dias a fio ali. Sofrendo no chão frio. Quebradas, doentes. O que acontece com o nosso ser quando a gente vê isso? A gente se indigna. A gente se agita, né? Dentro de nós mesmos, nosso espírito se agita. O sentimento é de indignação, porque a gente olha para aquilo que está acontecendo e a gente sabe quantos políticos estão roubando, quanto dinheiro tem sido mal administrado. E nós nos revoltamos com essa situação, porque, veja, o sentimento é: não era para ser assim, era para ser diferente. Deve ter sido mais ou menos isso que Jesus estava sentindo naquele momento. Porque, veja, Jesus estava olhando para esse mundo caído. E Jesus estava vendo as mazelas desse mundo. Meu irmão está doente, a irmã falou pelo mensageiro. Jesus estava vendo doença. Jesus estava vendo morte. Jesus estava vendo sofrimento. Jesus estava vendo choro, pranto. Jesus estava vendo luto. Maria chorando, judeus chorando, Lázaro morto. Marta chorando, Lázaro morto. E Jesus se indigna diante daquela situação. Ele não fica impassível, ele não fica apático.
É como um soldado que olha para um cenário de destruição causado pelo inimigo e se indigna. Jesus olha para o cenário de destruição causado pelo pecado nesse mundo e ele se indigna porque, veja, Deus não criou a gente para a gente viver dessa maneira. Quando Deus nos criou, Ele nos colocou no Éden. Mas depois do pecado, a gente vive no meio da lama. A gente vive no meio da desgraça. O ser criado à imagem e semelhança de Deus vive no cenário de caos, causado por eles próprios, por nós próprios. Jesus se angustia com isso. Ele está se importando conosco. Ele está olhando para tudo isso, sabendo, não era para ser assim. Não era para estar assim. Mas além de se indignar, ele também se angustia. Ele também olha para toda essa situação. E ele olha com uma certa indignação, mas ele também olha para essa situação com angústia no seu coração. E ele se comove. Veja, angústia, indignação e comoção. É isso que nós encontramos aqui. Por que comover-se, irmão? Que Jesus está olhando para mim, para você, para aquele cenário onde nós estávamos como homens ali representados, e ele se comove. Olha, eu não queria que fosse assim. Olha, eu estou sentindo a sua dor. Eu estou sentindo o seu sofrimento. Estou preocupado com vocês. E é por isso que depois desses sentimentos, o Senhor não fica parado. Ele vai fazer algo. Ele vai dizer, vocês sepultaram Lázaro aonde? Onde é que o morto está? Onde é o sepulcro? Eles falaram, vem Senhor e vê. Ou seja, diante da situação difícil que o Senhor viu, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele parte para a guerra. Ele pergunta, vocês colocaram ele aonde? Eu vou lá. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que diante das situações difíceis na nossa vida, em que nós enfrentamos, nós podemos saber que nós temos um Cristo que não está satisfeito com as mazelas desse mundo. Nós temos um Cristo que se importa conosco. Nós temos um Cristo que vai adiante em nós as batalhas. E é isso que Jesus começa a fazer agora. Esse cenário de destruição é causado pela morte e doença. Eu vou batalhar contra a morte. Me leve no túmulo. Eu quero ver onde ele está. Me levem até lá. Mas antes de erguer os braços e lutar contra a morte, ordenando que Lázaro saísse do túmulo, ao chegar no túmulo, nós encontramos um versículo de 2 palavras. E Jesus chorou. Me levem até lá. Jesus já estava indignado. Jesus já estava comovido com aquela situação. Jesus chega no túmulo e Jesus vê agora a morte diante dos seus olhos. Irmãos, é aqui a figura do Criador de todas as coisas, olhando para aquele que Ele criou, para viver eternamente, para viver no jardim perfeito, olhando para um túmulo e sabendo que ali dentro havia o corpo de um homem morto, alguém que Ele amava, alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus olha para essa situação e Jesus chora. Um mestre, o Criador de todo o universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Irmãos, eu não sei se esse versículo choca vocês, eu não sei se esse versículo te choca. Eu não sei se olhar para essas 2 palavras, Jesus chorou, chacoalha a sua alma, te deixa atordoado, mas deveria se não faz. Olha para essa realidade, Jesus chorou, deveria nos chocar, deveria nos humilhar, deveria nos deixar atordoados. Sabe por quê? Porque nós temos aqui um Deus que é infinito,
Um Deus que é soberano, veja, um Deus que é extremamente grandioso, gracioso, bondoso. Um Deus que é o Criador de todas as coisas. Que enquanto se fez homem, diante do túmulo do seu amigo, chora a morte dele. Nós temos alguém que nunca deveria derramar nenhuma lágrima sequer, andando nessa terra, chorando. João Calvino é muito preciso quando ele comenta esse texto, dizendo assim: com forte sentimento de tristeza e lágrimas, ele mostra que se acha tanto afetado por nossas angústias, quanto está disposto a suportá-las em sua própria pessoa. Deixa eu ler de novo para você entender. Com forte sentimento de tristeza e lágrimas, ele mostra que se acha tanto afetado por nossas angústias, quanto está disposto a suportá-las em sua própria pessoa. Esse é o nosso pastor. Um pastor que se importa conosco. Um pastor que se importa com a nossa dor. Um pastor que está ligado a nós, porque nós estamos ligados a Ele. Veja se nós não encontramos a mesma figura na igreja, quando Paulo vai falar em Coríntios. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Veja isso na mesma verdade. Alegrem-se com quem se alegra e chorem com quem chora. É isso que o Senhor está nos mostrando na sua própria vida. Vocês estão ligados a mim como o meu povo. O sofrimento de vocês é o meu sofrimento. O choro de vocês é o meu choro. A dor de vocês é a minha dor. Eu sou cabeça e vocês são corpo. E eu me importo com a vida de vocês. Esse é um pastor, irmãos, que parte para a guerra. Uma guerra não apenas para lutar contra a morte física de Lázaro. Esse é o pastor que parte para a guerra, não apenas sentindo a nossa dor e derramando lágrimas. Esse é o pastor que se porta tanto conosco, que ele parte para a guerra, não sentindo apenas a nossa dor interna, mas disposto a sofrer todas as dores que nós merecíamos. Esse pastor se importa tanto conosco, que ele olha para a cruz do Calvário, sabendo que lá era o nosso lugar, sabendo que o sofrimento dos pregos era nosso, sabendo que os chicotes que nós iríamos levar eram nossos, sabendo que a vergonha da cruz era nossa, sabendo que os cuspes eram para ser em nós mesmos, na nossa cara. Ele olha para a cruz sabendo que quem for pregado lá é maldito, e ele sabe que nós é que somos malditos. Ele olha para a cruz, ele sabe que a cruz representa a morte, que nós deveríamos morrer eternamente. Ele olha para todo esse cenário de destruição da cruz do Calvário, sabendo que éramos nós que deveríamos passar por todo ele, e ele vai dizer: eu vou. Eu é que vou para a cruz. Ele é o pastor que vai dizer: coloquem a cruz sobre os meus ombros e não sobre os ombros deles. Ele é o pastor que vai dizer: batam em mim, mas não batam neles. Chicoteiem o meu corpo, mas não açoitem o corpo deles. Preguem o meu corpo na cruz, mas não preguem o corpo deles. Zombem de mim, mas não zombem deles. Cuspam em mim, mas não cuspam neles. Eu é que vou ser desamparado de Deus, para que eles não sejam, para que os meus eleitos possam gozar de uma vida com Deus para sempre. Eu receberei a ira de Deus no lugar deles. Eu vou sentir dor, vergonha e angústia. Eu é que vou chorar, para que eles possam sorrir. Irmãos, esse é o nosso Cristo. E esse é o Evangelho. Esse é o cristianismo. Isso é verdade.
Não é essa caricatura tosca falada por aí. Deus te ama, Ele é paz e amor e está tudo certo. O amor de Deus é demonstrado com sangue, com água, saindo do próprio corpo de Cristo, com sofrimento, com dor, com vergonha, com lágrimas, com pranto. Ele mostra o amor dele por nós assim. Esse choro de Cristo diante da morte de Lázaro é apenas uma prova daquilo que ele iria fazer quando ele morresse no nosso lugar. Nos mostrando que ele se importa conosco a ponto de morrer. Esse nosso Deus que se fez homem. E como o homem estava sujeito às nossas emoções, e as utilizou para demonstrar a mim e a você o quanto Ele nos ama. Portanto, meu amado irmão, eu sei que as lutas são grandes. Eu sei que as tribulações que a gente passa na vida, às vezes nos vira de cabeça para baixo. E parece que a gente não consegue se levantar delas. Algumas vezes é como com uma criança que está na praia, ou quando você que é adulto e não sabe nadar, toma um caldo na praia, já tomou um caldo. Vou sair rolando e acaba na areia, estatalhado lá, passando vergonha. A indefeso te leva, é um rolo compressor, a onda. Os sofrimentos dessa terra são tão grandes que parecem às vezes que estão arrancando a nossa pele quando nós estamos ainda vivos. Os sofrimentos que nós passamos aqui, irmãos, eles são tão grandes que às vezes parece que nós estamos sendo moídos, que nós estamos sendo triturados. Você passa por isso, eu passo por isso, nós passamos por isso. Mas saiba de uma coisa. Os sofrimentos são absurdos. Mas nós temos um Deus que se importa conosco. E que sempre se importará conosco. Um Deus que se importa tanto que foi capaz de entregar a sua própria vida no nosso lugar. É isso que nós aprendemos aqui no texto de João. E é sobre essa realidade que nós devemos viver. Não há espaço para perguntarmos se Deus nos abandonou. Não há espaço para acharmos que nós jogamos pedra na cruz. Não há espaço para acharmos que Deus tem muita coisa importante para se preocupar e não se importa comigo e não se importa com você. Quando nós estamos diante da cruz do Calvário. Que ainda que Ele tenha morrido por todo o seu povo, Ele morreu por cada um de nós individualmente também. Cada um dos seus eleitos. Cada um do povo de Deus. E a verdade da cruz é a luz do Evangelho que lança fora toda mentira de que o Senhor não se importa conosco. Mas, irmãos, a graça do Evangelho é que o amor de Cristo nos constrange. Você consegue olhar para isso hoje e dizer, eu estou constrangido por tamanho amor, eu estou constrangido por tamanha entrega. É isso que Jesus vai dizer. Se você me ama verdadeiramente, então, se você me ama assim, você vai guardar os meus mandamentos. Quando nós somos constrangidos pelo amor do Senhor dessa maneira, irmãos, além de esperança e paz no meio da tribulação, nós somos também instados à santidade. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, quando Jesus cuida de Maria, quando Jesus cuida de Marta, Jesus está fazendo isso para ensinar eles a andarem de uma maneira diferente. Veja, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus vai mostrar, eu sou aquele que tem poder sobre a morte. Se você crê nesse sacrifício da cruz, não há espaço para você não viver a sua vida em sacrifício para o Cordeiro. É aquilo que aquele cântico que nós conhecemos nos diz: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim?
se nós cremos que Cristo entregou a sua vida por nós, não há desculpa para que nós não entreguemos toda a nossa vida por Ele. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa família, a nossa vida financeira, os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos pensamentos. Se nós entendemos que Cristo entregou tudo por nós, só nos resta entregarmos tudo por Ele. Todas as coisas por Ele. Que o Senhor assim nos abençoe, aplicando sua palavra no nosso coração, trazendo sobre a nossa vida paz, segurança, mas também santidade, compromisso, relacionamento. Que é disso que nós precisamos. Se você crê nisso, baixe sua cabeça e ore. Vamos falar com o nosso Deus. Bendito Senhor, Deus que a palavra nos chama, nos ensina que é chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus que enviou o Filho para se fazer carne e morrer em nosso lugar. Deus que é um Deus presente. Estamos aqui diante de Ti, Pai, como Teu povo, nessa comunhão maravilhosa, a comunhão dos santos, Senhor. Ouvindo a Tua voz e entendendo que o Senhor se importa conosco. Que essa palavra, Senhor, que foi pregada hoje, traga consolo aos corações daqueles que estão abatidos. Que a Tua palavra que foi pregada hoje, Senhor, possa trazer, Senhor, a verdade e livrar da mentira, do engano e acharmos que o Senhor não se importa conosco. Que no meio, Senhor, do vale da sombra da morte, quando nós passarmos por ele, nós possamos, Senhor, sentir o Teu cajado, o Teu bordão nos consolando, Senhor. Que nós nunca nos esqueçamos da realidade de que o Senhor está conosco desde agora e para sempre, Senhor. Que nós possamos ser amparados por um Deus que se importa, que sente, que cuida. E nós Te louvamos por tamanho cuidado, Deus. Nós Te louvamos porque o Teu cuidado não se estende sobre essa vida apenas, mas o Teu cuidado é tão grande que Ele é capaz de vencer a morte e nos levar para a vida eterna junto com o Senhor. Onde lá, Senhor, não terá mais choro, pranto, dor. Cristo se indignou com aquela situação de pecado e de desgraça, mas no dia da sua volta, e no dia, Senhor, em que Ele então resgatar o Teu povo, o Cristo que se dignou é o Cristo que irá se regozijar, por nos conduzir a um novo céu e a uma nova terra, onde habita a justiça, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Insta o nosso coração, desperta-nos, Senhor, para uma vida de maior compromisso com o Senhor, uma vida de entrega, uma vida, Senhor, de sacrifício. Senhor, não permita que nós vivamos nossa vida de maneira tola. Não permita, Senhor, que nós sejamos religiosos, homens mortos por uma religiosidade falsa, mas faz-nos ser verdadeiros religiosos, homens que estão andando contigo, vivendo com o Senhor e oferecendo a vida inteira como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Porque sabemos que a Tua palavra nos ensina que esse é o nosso culto racional, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome e nós oramos em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, Deus. Amém. 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 Irmãos, hoje, além do